O Jornal Nacional está exibindo nesta semana uma série especial de reportagens sobre a educação à distância no Brasil. Hoje é o Dia da Educação e o repórter Alan Severiano mostra como a televisão tem levado conhecimento a regiões muito distantes e ajudado a compensar anos de atraso para estudantes do ensino básico. Da maior floresta do mundo no quintal de casa, Maria não conseguiu extrair grandes frutos. A pobreza salta aos olhos. A carência de instrução nem se fala. Meu pai largou a minha mãe, eu estava com 6 meses. E aí eu fui viver com a prima. E aí aquela prima não deixava eu estudar, porque disse que a gente escrevia carta para namorado, né? Mas o sonho da minha vida é ler. Ixi, meu Deus do céu, ó. Dos 11 filhos, só 3 terminaram o ensino médio. Com dificuldade, Josué, de 14 anos, desvenda as palavras da Bíblia para a mãe analfabeta. Seguirão todos os dias. Você só aprendeu a ler com que idade? Quando eu estava com uns 11 anos, 12 por aí. Eu não tinha transporte. Hoje já tem ônibus escolar nessa comunidade no Acre. Mas para chegar até ele, o menino ainda enfrenta todo dia 3 quilômetros de caminhada. Na sala de aula, uma das colegas é Francinete, 24 anos. Também por falta de transporte, ficou 9 anos longe da escola. Em casa eu sempre pegava os livros, lia, fazia alguma atividade, sozinha em casa assim, mas nunca é como na escola, né? Arthur e Francineusa até iam para a escola, mas não aprendiam nada de novo. Mesmo aprovados, fizeram 2 vezes a 4ª série, porque não havia a 5ª, como era comum por aqui. Porque não tinha professor. Mas você podia ter ficado em casa nesse ano. E por que você quis ir para a escola? Eu me interessei de aprender. Pais, filhos, gerações inteiras fora de sintonia com o tempo da escola. 7 anos atrás, 54% dos alunos do Acre estavam atrasados. Um dos piores indicadores do país. Uma realidade que parecia imutável, até que a tecnologia começou a ajustar o relógio da educação. Televisão não é lazer, mas a maneira que as escolas públicas do estado encontraram para estimular estudantes com mais de 2 anos de atraso. É um aluno marcado por sucessivas reprovações, abandono, o aluno que não vê mais na sala de aula o interesse e a motivação para ele permanecer. O telecurso, desde os anos 70 transmitido pela TV, foi incorporado ao ensino. Situações do dia a dia ajudam a explicar o conteúdo das matérias. A professora explica, mas só que quando a gente vê na televisão, a gente vê o exemplo, a gente vê as coisas, você já fica curioso demais de saber. O ensino é condensado, 4 anos letivos em 1. O material produzido à distância é reforçado pela professora na sala de aula. Nós temos aqui uma palavrinha que apareceu no finalzinho da nossa teleaula. Essa palavra aqui, ó. Raiz ou radical. O projeto reduziu para 17% o percentual de alunos atrasados. Mas será que acelerar o ensino não compromete o aprendizado? Os nossos indicadores comprovam que eles de fato aprendem. É tanto que eles continuam no ensino médio e dão a continuidade no seu processo de escolarização. Nós temos vários exemplos de alunos que estão concluindo o ensino superior. É na região norte que os cursos à distância mais avançam. As matrículas cresceram 940% em 3 anos. O Amazonas multiplicou as salas de aula com uma tecnologia pioneira, que inclui cenário e lousa virtuais, tudo via satélite. Com câmera e microfone, os alunos do ensino médio que vivem em regiões remotas fazem perguntas em tempo real para a professora em Manaus. Eu gostaria que a senhora repetisse novamente sobre o presentes contínuos na forma afirmativa. Vai ter o sujeito, depois do sujeito o verbo to be, e depois do verbo to be aparece um novo elemento no present continuous, que é o verbo principal. Professora, como é que é ensinar à distância? Eu não gosto nem de chamar à distância, porque eu me sinto muito próxima deles. A gente fala com eles e a gente está lá dentro da sala de aula com eles também. Quem usa o sistema também vê falhas. Meio complicado porque nem todas as aulas temos como falar. O governo do estado diz que foi o único modo de levar a educação a 20 mil alunos. A gente não consegue chegar nem a 10% dos municípios por via rodoviária. Nossas estradas são os rios. Então, o satélite foi a solução encontrada. Em 3 anos, o número de alunos de educação básica, ensino de jovens e adultos e profissionalizante à distância cresceu 63% no país.
Qualquer que seja o método de estudo, para ter um diploma reconhecido pelo MEC, o aluno precisa fazer as provas na sala de aula. Foi assim que o ex-vidraceiro Paulo mudou de profissão. Atravessava noites estudando em casa no Recife e acordava cedo para acompanhar as aulas do telecurso na TV. Foi uma grande oportunidade para eu poder ganhar tempo e mudar a minha situação. E de fato mudou. Depois de concluir o ensino médio, se formou em filosofia e virou o autor do livro do telecurso. Nós precisamos no Brasil de usar todas as tecnologias, de usar a TV, de usar o rádio, de usar a informática, de usar os livros, de usar tudo que dispomos e que a humanidade produziu para encurtar as desigualdades e para rapidamente pagar essa dívida com a população brasileira que está aí reprimida há décadas. Amanhã você vai conhecer o aprendizado à distância nos cursos superiores e de pós-graduação e vai saber como é possível estudar numa universidade estrangeira sem sair de casa. Na página do Jornal Nacional na internet você encontra os bastidores da reportagem.